Boa noite, irmãos. Boa noite para você que nos visita nessa noite. Graça e paz a todos. Abram comigo, por gentileza, em 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 ao 10. Eu vou dar continuidade à mensagem que nós trouxemos da última vez. Eu vou ler na revista atualizada. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Tema dessa noite: a luz que expõe os nossos pecados. Irmãos, a última vez que estivemos aqui, nós refletimos sobre os versículos 1 a 4. E eu não sei se você pôde estar presente ou se você ouviu essa mensagem depois, através de uma plataforma na internet. Da mesma forma, é bem provável que você que nos visita nessa noite não tenha ouvido. Por isso eu vou fazer um pequeno resumo do que nós vimos da última vez, só para a gente se situar. E dessa forma você poderá se lembrar um pouco do que foi falado. E se você não esteve presente, ou se você nos visita nessa noite pela primeira vez, esse resumo será muito útil para você. Nos 4 primeiros versículos dessa carta, o apóstolo João nos apresenta o prólogo. Ele nos apresenta o caminho. O prólogo ele é o caminho que nos leva para dentro do livro de João. É aqui no prólogo que ele vai dizer em poucas palavras o assunto dessa carta, o conteúdo dessa carta. Quando você começa a ler essa epístola, você deve ter 2 coisas em mente. A primeira é que João é provavelmente o último dos apóstolos vivos. E isso é muito importante para os seus leitores, em razão de tudo que ele escreve. João é provavelmente o último dos apóstolos vivos, mas ainda grandemente envolvido e preocupado com as coisas relacionadas a Jesus Cristo e com a igreja dele aqui na terra. A segunda coisa necessária que você precisa ter em mente é que havia naquela localidade um problema. Havia naquela localidade um problema sério. Quando você passa os olhos pela carta, você consegue perceber que não se trata de um problema de perseguição externa, como havia ocorrido no início da igreja primitiva. Não se trata de um problema de perseguição externa, mas se trata de um problema de oposição direta. Oposição direta daqueles que um dia tinham sido membros dessa igreja e que por algum motivo haviam saído de lá. João vai dizer no capítulo 2, no versículo 19, que nós lemos nessa manhã: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. E ainda no mesmo capítulo, só que agora no versículo 26, nós conseguimos identificar a mesma preocupação do apóstolo. Ele vai dizer: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, a partir dessas passagens, nós ficamos sabendo que, primeiro, esses indivíduos, ou esse grupo, no passado, haviam sido membros dessa igreja e a deixaram de livre e espontânea vontade. E segundo, eles se desviaram dos preceitos doutrinários e apareceram mais tarde como falsos profetas, como falsos mestres, que tentavam enganar e desviar os membros da igreja de Cristo. Diante disso, nós podemos perceber que a preocupação de João estava relacionada a um problema de doutrina, relacionada à pessoa de Jesus Cristo. Doutrina a respeito da eternidade
e da humanidade de Jesus Cristo. E nós vimos que a essência desse problema estava relacionada ao fato de que Cristo estava sendo pregado. Cristo estava sendo anunciado no fim do primeiro século por esses indivíduos que foram considerados por João como falsos profetas, como enganadores. E eles foram considerados por João como falsos profetas e como enganadores porque eles estavam ensinando uma nova doutrina através de uma falsa religião chamada de gnosticismo. Como já vimos, o cerne dessa doutrina que o gnosticismo ensinava era que a matéria era má e o espírito era bom. E esse dualismo fazia separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E, portanto, para os gnósticos, o mundo espiritual era bom e o mundo físico, ao contrário senso, era mau. E é de extrema importância que você entenda isso, para que o texto faça novamente sentido para você. E pelo fato do mundo físico ser mau, eles negavam os princípios elementares da fé cristã. Eles negavam os fundamentos da fé cristã, sem os quais não há cristianismo. Eles negavam, por exemplo, a encarnação de Jesus Cristo, que um dia ele se fez carne e habitou entre nós. Eles negavam também o seu nascimento virginal. Eles negavam sua vida sem pecado. Eles negavam a morte substitutiva de Cristo, porque você tem que ter um corpo para morrer. E para eles o corpo, a matéria, era má. Sendo assim, eles negavam também a ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, eles negavam os princípios elementares da fé cristã. Eles negavam os fundamentos da fé cristã. Eles negavam o próprio cristianismo. Dessa forma, os gnósticos estavam colocando em xeque a eternidade de Cristo. E eles estavam colocando em xeque a humanidade de Cristo. E como qualquer pastor, ou melhor, como qualquer verdadeiro pastor, João não poderia ficar de braços cruzados enquanto o seu povo estava sendo atacado por essas mentiras satânicas desses falsos mestres. Então, em resposta a essa grave ameaça, o apóstolo enviou essa carta para combater essa praga mortal. E os 4 primeiros versículos dessa carta falam claramente a respeito da eternidade de Jesus Cristo. Eles falam claramente a respeito da humanidade de Jesus Cristo. E nós vimos como João defende com maestria a sua eternidade e a sua humanidade nesses 4 primeiros versículos. Lembre-se, João estava vivo e poderia falar com muita propriedade a respeito de Jesus Cristo. E é o que ele fala nos versículos 1 a 4. Você pode ler em casa, se Deus permitir. Entrando agora no texto dessa noite, vocês precisam ter mais uma coisa em mente. O livro de 1 João, ele nos dá uma série de evidências para examinarmos se uma pessoa realmente está em Cristo ou não. Se essa pessoa realmente conhece a Cristo ou não. Na última vez que estivemos aqui, nós falamos da primeira evidência, ou seja, da fé no verdadeiro Cristo, em detrimento do Cristo pregado pelos gnósticos. Em outras palavras, em qual Cristo você tem depositado a sua fé? No Cristo das Escrituras, no qual vimos, ouvimos, tocamos, apalpamos e vos anunciamos que habitou entre nós, ou no Cristo dos gnósticos? Em qual Cristo você tem depositado a sua fé? Quando João escreveu essa carta, os gnósticos estavam tentando enganar a igreja de Jesus. E eles estavam errados a respeito de muitas coisas. Eles estavam errados em muitas formas de pensar, e eles estavam errados em muitas formas de agir. Eles tinham uma visão errada de quem era Jesus. E agora nós vamos ver que eles também tinham uma visão errada
a respeito do pecado. E deixa eu te falar uma coisa com muito carinho e com muito respeito por você. Cuidado. Muito cuidado. Porque quando você tem uma visão errada a respeito de Deus, quando você tem uma visão errada a respeito de você mesmo, e quando você tem uma visão errada a respeito do pecado, se prepare. Se prepare porque a coisa vai ficar feia. Vai ficar feia porque o seu modo errado de agir vai te levar a um modo errado, seu modo errado de pensar vai te levar a um modo errado de agir. E dessa forma você não vai glorificar a Deus. E pode vir a ser pedra de tropeço para o seu irmão. Muito cuidado. Nisso, os gnósticos eram um exemplo. Eles pensavam que por causa do dualismo em que eles criam, o que acontece com o corpo é sem consequência. O que acontece com o corpo é insignificante. Por isso eles promoviam um estilo de vida imoral, porque no final das contas o seu corpo não importa. O que realmente importa é o seu espírito. Então eles promoviam um estilo de vida aberto ao pecado. E como resultado disso, muitos dos que aceitavam a doutrina deles se descuidavam de agradar a Deus por meio de uma vida santa. João enfatiza várias vezes nessa carta que o verdadeiro cristianismo produz uma vida na qual o pecado ele é combatido e abandonado. É por isso que ele escreve o versículo 5, que Deus é luz. E quanto mais você se aproxima dessa luz, mais o seu pecado é exposto. Sabe quando o irmão se aproxima de você e diz assim, olha, eu acho que eu não sou um verdadeiro cristão. Eu acho que eu não sou. Aí você lhe pergunta, mas por quê? Olha, eu tenho visto tantos pecados em minha vida. Ah, sim. Você está no caminho certo. Pode ter certeza que você está no caminho certo. Errado seria se você dissesse que não tem pecado nenhum. E que isso ou aquilo que você faz não é pecado. E principalmente, se o teu pecado não te incomoda. Paul Washer disse certa vez, lutar contra o pecado pode ser a maior evidência de que você nasceu de novo. E que Deus está realizando uma obra de santificação em sua vida. Observe comigo o versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A mensagem que temos ouvido. João começa dizendo que a mensagem que nós, os apóstolos, ouvimos da parte dele quem? Jesus, era a mensagem que ele estava trazendo aos seus ouvintes. Jesus é o autor dessa mensagem sobre Deus. Essa mensagem que vai servir de base para o que vem logo em seguida. Os apóstolos ouviram o que Cristo ensinou e transmitiram aos seus ouvintes. Dessa forma, a autoridade apostólica vem do próprio Cristo. João vai dizer, escutem, nós andamos com ele por 3 anos e ouvimos muitos dos seus ensinamentos e doutrinas, e agora nós anunciamos isso a vocês. Nós estamos trazendo para vocês uma mensagem que ouvimos do próprio Jesus. E isso é muito importante, porque o que João está dizendo é que essa mensagem não tinha origem nele mesmo, e nem nos demais apóstolos, como estavam fazendo os gnósticos, mas tinha origem em Jesus. Nós ouvimos dos próprios lábios de Jesus. E qual mensagem era essa? Essa mensagem era que Deus é luz. É a mensagem que João ouviu de Cristo, que ele ouviu do próprio Jesus. João tem um vocabulário um pouco diferente de Paulo. Ele faz uso de imagens e de figuras diferente de Paulo. Mas ele continua sendo simples em suas palavras,
simples ao ponto de uma criança entender. Ele vai dizer: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Ele já havia dito em seu evangelho a declaração de Jesus, de que Deus é Espírito. Aqui agora ele vai dizer em sua primeira carta que Deus é luz. E mais tarde ele vai dizer nessa mesma carta que Deus é amor. Deus é Espírito. Deus é luz. E Deus é amor. A descrição de Deus como luz capta a essência de sua própria natureza. A luz ilumina. Ilumina as trevas dos corações humanos. Ilumina as trevas da ignorância e difunde a verdade de Deus. A luz traz o conhecimento da verdade. Agora observe algumas vezes em que João faz uso da palavra luz. João capítulo 1, versículo 4 e 5. Eu vou ler para vocês não precisam abrir. Vai dizer assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 3, versículo 19 e 20. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. João capítulo 8, versículo 12. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João afirma em vários versículos que Deus é luz. E ele também afirma que nele não há treva nenhuma. Mas o que isso significa? Não há treva nenhuma. Isso significa que não há pecado em Deus. Isso significa que Deus é puro e separado do pecado. Isso significa que ele é isento das características das trevas, como erro, falha, contradição e iniquidade. Isso significa que ele é absolutamente perfeito. Perfeito em si mesmo. Perfeito em seu caráter. Perfeito em suas palavras. Perfeito em suas ações. Perfeito em suas motivações. Enfim, tudo em Deus é absolutamente perfeito. Não há falha no Pai das luzes, nem variação ou sombra de mudança, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tudo que Deus é, tudo que Deus diz e tudo que Ele faz é absolutamente perfeito. Inclusive a sua ira e a sua vingança são perfeitas. São perfeitas porque não são maculadas pelo pecado. E por isso a vontade de Deus para a sua vida é perfeita. Romanos 12, 2. O caminho de Deus para a sua vida é perfeito. Salmo 18, 30. As obras de Deus são perfeitas. Deuteronômio 32, 4. Os atributos de Deus são perfeitos. E o próprio Senhor Jesus vai expressar isso em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nada pode continuar oculto diante dele. Assim como nada se oculta da luz quando brilha em seu resplendor. Diante de Deus nada está encoberto. Se Deus é luz, quem professa ter um relacionamento com ele, deve também andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. E essas afirmações e esses versículos vêm na contramão de tudo que os gnósticos estavam ensinando. Eles afirmavam que recebiam uma revelação divina. Aqui havia uma luz divina que vinha de dentro deles e que era para eles espalharem essa luz para a igreja. E João vai dizer, não, negativo. Há somente uma luz. E essa luz não vem de dentro de vocês. Somente Deus é luz. E não há nele
treva nenhuma. E quanto mais próximo você estiver dessa luz, essa luz vai expor o seu pecado, e você então poderá dizer como Paulo: miserável homem que sou. Ou então como Isaías: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Ou ainda como Pedro: afaste-se de mim, pois eu sou um homem pecador. Nos versículos 1 a 4, nós vimos que João tratou de um problema a respeito da doutrina da pessoa de Cristo, no que se refere à sua humanidade e divindade. E agora, a partir do versículo 6, ele vai tratar de um outro problema, a respeito de uma outra doutrina. E agora ele vai tratar a respeito da doutrina do pecado. E João vai usar como base a luz de Deus. E ele usa intencionalmente essa afirmação de que Deus é luz, para lidar com 3 erros que foram levantados pelos falsos mestres a respeito do pecado, a respeito da doutrina do pecado. E o primeiro erro está no versículo 6, observem comigo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O primeiro erro é alguém pensar que é possível ter comunhão com Deus e com as trevas ao mesmo tempo. Esse é o primeiro erro. E de onde surgiu esse pensamento? Os gnósticos distorciam o entendimento que as pessoas tinham entre o corpo físico e a vida espiritual. Para o gnosticismo do primeiro século, havia uma grande discussão entre o que era o corpo físico e a verdadeira espiritualidade. Para eles, o corpo nada mais era do que um pacote, onde o espírito de uma pessoa era depositado. Para eles, o que realmente importava em uma pessoa era o seu espírito. O espírito era realmente importante, porque o espírito era puro. O corpo não tinha capacidade nenhuma de contaminar o espírito. E eles usavam isso como desculpa para fazerem qualquer coisa com o corpo. Mas o que João está dizendo aqui é exatamente o contrário disso. Manter comunhão com Deus significa participar com Ele de algumas coisas em comum. Você acredita no que Ele acredita. Você ama o que Ele ama. Você cultiva o que Ele cultiva. E você odeia o que Ele odeia. Quando o apóstolo diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, ele está dizendo que ele compartilha dos mesmos valores e princípios com o Pai e com o Filho. Ter comunhão com Deus, portanto, significa se identificar o máximo possível com o que Ele é, com o que Ele diz e com o que Ele faz. Agora, imagine se ao mesmo tempo em que dizemos que mantemos comunhão com Deus, nós andarmos nas trevas. É incoerente. Andar nas trevas significa viver no erro. Andar nas trevas significa viver no pecado, na ignorância de Deus, em contradição a Ele. E nesse caso, vai escrever João, nós mentimos e não praticamos a verdade, pois estamos dizendo alguma coisa que não corresponde à realidade. Aqui o apóstolo tem em mente os enganadores, os falsos mestres que diziam ter um relacionamento especial com Deus, ao mesmo tempo que permitiam uma vida no pecado. Incoerentes. Isso era decorrente da crença deles, na qual o que você faz com o seu corpo não atinge o seu espírito. Vocês estão lembrados que dissemos anteriormente a respeito de termos cuidado na forma de pensar? Porque se pensarmos errado, provavelmente também vamos agir de forma errada. Entendam isso, meus queridos. O pecado sempre foi, é e sempre será uma barreira para a nossa comunhão com Deus. Pois que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, vai dizer Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14.
Os falsos mestres reivindicavam, por meio de seus discursos, ter comunhão com Deus. E João vai dizer, olha, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, não praticamos a verdade. Portanto, vocês gnósticos são mentirosos. São mentirosos porque o que vocês estão dizendo não condiz com o estilo de vida que vocês levam. O seu estilo de vida te condena, vai dizer João aos gnósticos. Porque quem diz que permanece nele, também deve andar como ele andou. E esse era o primeiro erro que eles estavam cometendo. Alegavam que o pecado não quebrava a comunhão com Deus. Não rompia essa comunhão. Mas eles ainda cometiam um segundo erro. E o segundo erro que eles cometiam está no versículo 8. Leiam comigo o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. João agora ataca uma segunda alegação desses falsos mestres. A primeira era de que era possível ter comunhão com Deus e andar nas trevas. E agora a segunda era de que não havia pecado em nossa natureza. O segundo erro é ainda pior que o primeiro. Eles alegavam não ter pecado, que não tinham pecado nenhum. Quando eles fizeram a primeira alegação de que o pecado não rompia ou não quebrava a nossa comunhão com Deus, ao menos eles pareciam conceber a ideia de pecado. Mas agora, ao que parece, o próprio fato da existência do pecado é negado. E eles estão dizendo em outras palavras, não importa qual seja a sua conduta externa. Não importa o que você faça ou o que você deixe de fazer. Nenhuma dessas ações podem ser consideradas pecado. Eles acreditavam que a iluminação do gnoses que eles alegavam possuir, erradicou deles essa natureza pecaminosa. E que por isso eles atingiram certo grau de perfeição, sem pecado. Seja qual for, ou seja qual fosse a pretensão exata desses falsos mestres, João as rejeita completamente. Ele escreve, dizer que não temos pecado significa dizer que a nós mesmos nos enganamos. E, portanto, a verdade não está em nós. Nesse caso, de acordo com o versículo 6, nós não somente falhamos na prática da verdade, mas também estamos vazios dela. Pois se de fato a verdade habitasse em nós, certamente teríamos consciência da nossa pecaminosidade. Interessante. Essa afirmação de João é igualmente aplicável hoje em dia aos que negam a pecaminosidade do homem. Algumas pessoas, filosofias, teorias, dizem que nós somos suficientemente bons. Rousseau disse isso. Nós somos suficientemente bons, mas é o ambiente que nos faz mal. É a sociedade que nos corrompe. Temos vivido dias difíceis, irmãos. Como foi dito novamente nesta manhã, temos vivido dias maus, de acordo com Efésios, capítulo 5, versículo 16. Temos vivido dias em que a noção de culpa e pecado praticamente não existem mais. A cultura moderna, banhada pela psicologia, está dizendo que as pessoas são vítimas. Vítimas do ambiente que elas vivem. Vítimas da sociedade. Vítimas não são responsáveis pelo que fazem. Elas são consequência do que lhes acontece. Essa vitimização adquiriu tanta influência e tomou tamanha proporção que praticamente não existe mais essa coisa de pecado.
Qualquer um pode esquivar-se da responsabilidade do seu erro, bastando para isso colocar-se na posição de vítima. Estava lendo um livro na semana passada que diz que em Nova York um ladrão foi baleado durante um assalto pelo proprietário da loja em que ele estava assaltando e ficou paralítico. Mais tarde ele processou o proprietário da loja que havia tirado nele. Seu advogado argumentou que, antes de mais nada, o ladrão deveria ser visto como vítima da sociedade, levado ao crime pelas suas desvantagens econômicas. Como se não bastasse, agora o advogado disse: meu cliente é vítima da insensibilidade do proprietário que havia tirado nele. E agora ele está condenado a ficar numa cadeira de rodas pelo resto de sua vida. Não há dúvidas de que ele merece uma indenização, disse ele ao júri, que concordou com ele. E seu cliente ganhou uma grande soma de dinheiro. Vítima. Alcoólatras e viciados em drogas recebem tratamento químico por causa de sua dependência química. São vítimas. Até mesmo um homem que abandona a sua família e gasta todo o seu dinheiro com prostitutas deveria ser olhado com compaixão, porque é um viciado em sexo. O assaltante é vítima da sociedade por causa de suas desvantagens econômicas. Os alcoólatras e viciados em drogas são considerados dependentes químicos. E um homem que abandona a sua família e gasta todo o seu dinheiro com prostitutas é um viciado em sexo e, portanto, precisa de tratamento. Onde é que está o pecado? O que aconteceu com o pecado? Ninguém é mais culpado de coisa alguma? Culpado talvez de alguma coisa pela qual pudesse se arrepender? Onde está o pecado? John MacArthur vai dizer: afaste a realidade do pecado e você eliminará a possibilidade de arrependimento. Apague a noção de culpa pessoal e você eliminará a necessidade de um Salvador. Anule a doutrina da corrupção humana e você invalidará o plano da salvação. Paulo disse certa vez em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. É por causa de textos como esses que muitos teólogos afirmam que a depravação do homem foi total. Total. R.C. Sproul, falando sobre a depravação do homem, disse certa vez: a doença da nossa corrupção afetou a raiz. Afetou o núcleo do nosso ser. A queda foi tão séria, mas foi tão séria que não há nenhuma parte de nossa humanidade que não tenha sido profundamente afetada pelo pecado. A mente, o coração, a vontade, o corpo, toda a nossa pessoa, em sua totalidade, foi radicalmente afetada pelo pecado. A depravação foi total. O pecado existe, sim. Ele é real. E você deveria morrer para ele. Porque nas palavras de Spurgeon, se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado o matará. Por isso você deve se render ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Mas ainda existe um terceiro erro, praticado pelos gnósticos, que é semelhante a este. Vejam comigo no versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra
não está em nós. Percebam. Primeiro, os falsos mestres alegavam que o pecado não quebrava a nossa comunhão com Deus. Segundo, eles alegavam que eles não tinham pecado em sua própria natureza. E agora eles alegavam que o que eles faziam não era pecado. Mas João corta o barato deles e diz: negativo, vocês estão errados de novo. Vejam bem, gnósticos, dizer que não cometemos pecado é uma mentira, de acordo com o versículo 6. E além de uma mentira, também um engano, de acordo com o versículo 8. Mas agora, acusar a Deus de mentira ou fazê-lo mentiroso é revelar claramente que a palavra dele não está em vós. Porque a palavra dele declara muitas vezes que o pecado ele é universal. No livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, Salomão, quando ele vai orar no templo, ele diz isso: quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque. O mesmo Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Repito o versículo que eu disse anteriormente de Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso claramente resume a pecaminosidade do homem. Pela sua palavra, Deus declara o homem culpado por pecar. Porém, o ser humano não aceita isso. O homem não aceita isso. E se recusa a dar crédito às evidências que Deus lhes apresenta. Para eles é mais fácil dizer que Deus está mentindo, porque de acordo com 1 João, capítulo 5, versículo 10, diz que aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. Essa declaração de que não pecamos revela a atitude evidente do incrédulo que não se arrepende e que por isso não se regenera. Mas qual deve ser então a atitude do verdadeiro cristão em relação ao pecado? Qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão? Vejam comigo o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Nós precisamos entender, irmãos, que como cristãos, nós precisamos confessar continuamente os nossos pecados ao Senhor. Assim que tivermos consciência de que pecamos contra Ele. Aí você pode me perguntar, eu devo confessar continuamente os meus pecados ao Senhor? Mas eu pensei que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele havia me perdoado de todos os meus pecados. E a resposta é sim. Ele te perdoou de todos os teus pecados, quando você entregou a sua vida a Ele. E a resposta também é sim. Você deve continuar confessando os seus pecados a Ele todos os dias. Como juiz de todo o universo, Deus já te perdoou judicialmente por toda a eternidade. E quando que Ele fez isso? Quando você se entregou a Cristo. Quando você se entregou a Cristo, Deus te declarou judicialmente perdoado por toda a eternidade. Agora, pois, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Mas agora você tem um novo relacionamento com Deus. Ele não é mais o seu juiz. Ele agora é o teu pai. E como pai, você deve manter a sua comunhão com Ele. E o que pode quebrar essa comunhão? Pecado.
O pecado pode quebrar a sua comunhão com ele. Portanto, você deve confessá-lo sempre que você estiver ciente que o cometeu. E qual que é a promessa dele quando nós fizermos isso? Olhem o texto. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eis aqui a nossa segurança. Ele é fiel e justo. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, vai dizer que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. Salmo 32, versículo 3 e 5, eu vou ler com vocês na NVT. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou. Eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como a água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia. E tu perdoaste toda a minha culpa. Há promessas, meus queridos. Há promessas de bênçãos e de perdão da parte de Deus se confessarmos os nossos pecados e o abandonarmos. A única condição que Deus exige para o perdão é que confessemos os nossos pecados e o abandonemos. Separei aqui agora algumas aplicações para os irmãos. Nós analisamos aqui o versículo 5. E eu pedi para vocês prestarem atenção, porque João usa como base a luz de Deus para revelar os erros. Ele usa como base a luz de Deus para revelar os pecados dos gnósticos. E da mesma forma acontece conosco. Deus usa a luz da sua palavra para expor os nossos pecados. Diante da luz de Deus não há como esconder os nossos pecados. Essa luz resplandece nas trevas do pecado. Essa luz resplandece nas trevas da ignorância de Deus. Os nossos pecados diante dessa luz são manifestos e não podem ser escondidos. Eles devem ser removidos. Infelizmente, muito pouco se tem pregado a respeito do pecado pelas igrejas aí afora. E eles não pregam, provavelmente, com o intuito de fazer um culto agradável aos incrédulos. Ao ponto deles acharem que o inferno, de que os pregadores tanto falam, não passam de um lugar quentinho. Eu já ouvi isso. Alguém disse certa vez: ai daqueles que vestem a minha noiva com vestes de prostituta, para que se torne agradável aos incrédulos. Ai daqueles. Nós pecamos, meus irmãos. Sim, nós pecamos. E nós pecamos todos os dias. Nós não somente erramos o alvo, nós temos dificuldade de chegar perto dele. Nós erramos o alvo por completo. Quer seja em obedecer a palavra de Deus, quer seja em permanecer na palavra de Deus, quer seja em glorificar a Deus, nós erramos o alvo por completo. Você que entrou aqui nessa noite, você que teve esse privilégio de estar na casa de Deus, nos átrios do Senhor, e ouvir a tua palavra nesta noite. Será que você tem algum pecado em sua vida que precisa ser removido? Será que você tem algum pecado em sua vida que precisa ser confessado e abandonado? Você pode esconder os seus pecados de mim. Você pode esconder os seus pecados do seu pastor. Você pode esconder os seus pecados até mesmo do seu cônjuge e da sua família. Mas existe um Deus
cuja luz penetra as profundezas do coração do homem e revela aquele pecado que você tanto acaricia. Revela aquele seu pecado de estimação que você não quer abandonar, mas nesta noite o teu Deus, o teu próprio Pai, o Pai das luzes, está te dizendo que você precisa deixar esse pecado. Ele está te dizendo que você precisa confessar e abandonar o seu pecado, para que você receba o seu perdão. Talvez você precise confessar a Deus que você tem sido falho como marido. Falho na forma como você trata a sua esposa. Falho em ter paciência com ela, como a parte mais frágil do relacionamento, de acordo com 1 Pedro 3,7. Talvez você precise confessar que você tem sido falho também na forma como você trata o seu filho. Na forma como você está conduzindo a sua família para cada vez mais perto do Senhor. Talvez você precise confessar que você esteja falhando como esposa. Falhando como auxiliadora. Nessa tarefa de conduzir também a sua família junto com o seu marido para mais perto do Senhor. Às vezes falhando também na forma como você trata o seu marido e os seus filhos. Na forma como você fala com ele. Muitas vezes na forma como você o enfrenta. Vocês, crianças. Talvez vocês estejam falhando na obediência aos seus pais. Saibam, eles querem o melhor para vocês. E Deus quer que vocês os obedeçam. Vocês, jovens, talvez vocês também precisem confessar a Deus que vocês estejam falhando com Ele. Falhando em confiar nele. Eu sei que vocês vivem cheios de energia, eu sei que vocês vivem cheios de planos, querendo as coisas para ontem. Mas tudo tem o seu tempo, já dizia Salomão em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E se vocês continuam ansiosos e preocupados por alguma coisa, lancem diante de Deus. Porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Mas vocês precisam crer nisso. E quanto aos meus irmãos e irmãs mais experientes, vocês já pararam para pensar que vocês podem também estar falhando com Deus em muitas áreas da vida de vocês? Já pararam para refletir? Vocês têm sido exemplos para os mais jovens? Exemplo no trato, exemplo na conduta, exemplo de paciência, exemplo nos conselhos, exemplo de fé, exemplo na esperança em Deus. Vocês têm sido exemplo para os mais jovens? Se não, é o momento de refletir. E quem sabe, se for o caso, também confessar os seus pecados diante do Senhor. Essa noite é a noite de confissão, meus queridos. Como o pastor já fez no início do culto. É noite de confissão. Porque Jesus está preparando a sua noiva. Ele está preparando a sua igreja para estar com Ele. Nosso pastor e alguns irmãos acabaram de voltar de uma conferência em Franca, cujo tema foi a Igreja de Cristo. Deus está preparando a sua noiva para estar com Ele. Uma noiva eleita. Uma noiva limpa. Uma noiva lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro.